Boa noite a todos. Meu nome é José Vitor, eu sou diretor da Liga de Infecto. Gostaria de dar boa noite a todo mundo que está aqui hoje, dar boas-vindas ao nosso evento. Eu queria fazer alguns avisozinhos. É o seguinte, para ganhar o certificado do evento, você precisa ter 75% de presença. Isso te dá o direito de faltar uma vez. Então, se você já faltou ontem, você tem que estar presente nos outros dias. E se você veio ontem e veio hoje, você ainda tem a liberdade de faltar um dia ao decorrer da semana. Hoje, no final da palestra, nós vamos ter um sorteio da Sanar, então fiquem ligados. E o link da presença vai ser enviado no decorrer da aula. A gente vai avisar no chat quando e vai ficar aberto por 15 minutos, mais para o fim da aula, geralmente. Hoje nós vamos falar sobre cuidados paliativos do ponto de vista da infectologia. Precisamente, vamos falar sobre os antibióticos. Quem vai ministrar a aula hoje é o Dr. Douglas. Dr. Douglas, primeiramente, queria agradecer imensamente o senhor ter aceito a presença. O Dr. Douglas, ele é médico geriátrico ativista, criado pelo Departamento de Moléstias Infecciosas e é médico assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da USP. CEO ASAS, ele é fundador e líder do Instituto Brasileiro de Comunicação e Saúde e é o atual vice-presidente e coordenador do Comitê de Gestão da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Dr. Douglas, boa noite e é com você agora. Boa noite. Queria agradecer o convite. Quero mandar um abraço a todos aí, de todos os lugares do Brasil. Obrigado por estarem aqui estudando hoje. Obrigado por também eu poder falar do tema que foi o tema do meu doutorado. Inclusive, é um momento especial que eu posso sempre discutir, abrir para discussão, né? Eu acho que a gente entra às vezes para estudar um tema do doutorado e acha que se tornar doutor naquele tema a gente vai ter todas as respostas, mas na verdade a gente acaba achando mais perguntas, né? O antibiótico ele vai ser sempre um personagem de grande discussão dentro da medicina, né? E durante muito tempo, desde o início da sua história, essa discussão foi muito focada em qual o melhor antibiótico para determinada infecção, ou seja, qual é o target desse antibiótico. Mas a gente vai ver também que o antibiótico começa a abrir uma discussão muito forte sobre o seu papel também de vilão, né? E não é o antibiótico que é o vilão, né? Porque o antibiótico, coitado, né? Ele está quietinho lá, né? Mas alguém prescreve o antibiótico e esse alguém somos nós. E aí, por que antibiótico tem tudo a ver com cuidado paliativo, né? Porque o cuidado paliativo ele tem a ver com a gente discutir a proporcionalidade dos tratamentos, né, em determinadas fases da nossa doença, da nossa vida, né? Então, acredito que toda vez que a gente tem a oportunidade de discutir e aprofundar sobre antibióticos, a gente também automaticamente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais sobre cuidados paliativos, né? Então, eu espero que seja produtivo para todos e muito bem-vindos aí ao nosso momento de discussão e de trocas. Eu vou começar falando, então, um pouquinho da história, né? Então, é engraçado, né, cara, quando você fala assim, poxa, e o antibiótico, né? Os caras estavam fazendo a pesquisa para descobrir com as placas, né, de cultura. E aí, interessante que a Alexandre Fleming estava lá, tirou férias, cara, e deixou ali no balcão dele algumas culturas. E quando ele voltou, né, um amigo dele teve na casa dele para conversar. E aí, cara, como é que estão indo as pesquisas? Ele falou, cara, tá desse jeito aí, ó. Ou seja, ele não tinha descartado as placas de cultura bacteriana e também não tinha colocado na geladeira, né? E aí, quando ele observou aquelas placas de cultura cheias de bactérias, né, ele observa que tem um pequeno halo, né, e em uma das placas ele fala, aqui não cresceu bactéria. Então, junto com o seu amigo, né, obviamente eles pegam então aquela região ali, fazem um cultivo e descobrem um fungo, né,
E esse fungo era o penicílio, né? Então foi assim, imagine, cara, o cara descobriu, ele tirou férias, por isso que ele aí, ó, tire, não, se você é importante, você tirar férias, tá vendo? E aí foi assim que ele descobriu o antibiótico. Ali antes disso, o que é que a gente tinha, né? A gente tinha a Primeira Guerra Mundial com as trincheiras, né? E aquele monte de mortes por infecção, né? Dentro dessas trincheiras que eram ambientes totalmente insalubres, né? E logo depois, quando acontece isso em 1929, ali próximo de 1939, eles conseguem fazer a produção em larga escala. E aí a Segunda Guerra, cara, a Segunda Guerra ela vem totalmente modificada pelo efeito desses antibióticos, né? Lá para 1945, o primeiro antibiótico via oral, aí a gente vai ter aí uma história super rica, né? Então, às vezes eu vejo assim, as pessoas falando assim, vou usar um antibiótico de última geração, colistina. A colistina foi descoberta em 1950, né? Talvez é interessante a gente falar que a gente está ampliando o espectro daquele antibiótico, de cobertura antibiótica, mas nem sempre, por exemplo, a vancomicina, o paciente já está utilizando vancomicina, é um antibiótico de última geração. É um antibiótico descoberto em 1952, né? E aí, obviamente, dali vai vindo os carbapenêmicos e diversos outros antibióticos. Seria só uma aula de história aqui dos antibióticos, mas em meados, ali por volta dos meados de 2010, né? A gente começa, sai um documento em 2012 pela OMS mostrando que 50% dos antibióticos que eram prescritos eram mal indicados, né? Só a metade, né? Só a metade dos antibióticos que eram prescritos eram mal indicados num artigo que saiu em 2012, publicado pela OMS. E o Brasil, né? O Brasil, e aí o principal, quem queria sofrer mais com o uso indiscriminado dos antibióticos, que antes era só você ir na farmácia, eu participei dessa época aí, você ia na farmácia e comprava o antibiótico que você quisesse, né? E aí, obviamente, que nos países em desenvolvimento, né, os países que na época eram chamados países de terceiro mundo, iam sofrer muito mais com a resistência bacteriana, que é um determinado antibiótico não funcionar mais para aquela bactéria. E isso poderia se tornar realmente uma chaga de saúde mundial, como em 2014 foi considerado uma das chagas de saúde mundial, as bactérias multiresistentes, né? E, inclusive a OMS tem um grupo de trabalho nisso, né? Então, normalmente a gente usa o termo antibiótico muito mais focado em bactérias, né? Mas o termo vem do grego, né? Antibióticos, né? Contra um ser vivo, mas ele foi sendo cada vez mais convencionado para ser utilizado contra bactérias, né? E aí os antivirais contra os vírus, os antifúngicos contra os fungos, antiparasitários e assim por diante. Tirando os vírus, os outros todos poderiam ser chamados de antibióticos, né? E aí, o que é que isso tem a ver com a nossa fase da doença? O que é que isso tem a ver com o cuidado paliativo, né? Então, puxando a sardinha, já que nós estamos, se a gente estivesse numa liga de cuidado paliativo, esse slide, né? Quem é da Liga de Cuidado Paliativo quer matar o professor quando bota de novo esse slide aqui que não aguenta mais, né? Mas como a Liga de Infectologia, né? Eu vou fazer de conta que você não sabia esse slide aqui. Basicamente, pessoal, é interessante isso. Quando você olha no atestado de óbito, aí muitas vezes vem ali uma causa, né? Pneumonia ou Covid, né? Agora nós estamos aí, você olha lá o atestado de óbito do cara, tá lá escrito Covid, né? Mas o mais interessante é que a maioria de nós vamos morrer, né, por conta de uma doença de base, né? Tirando eu, né, vocês, no caso, vão morrer por alguma doença. No caso, eu escolhi morrer de morte súbita, né? Quando eu tiver com 99 anos, eu vou fazer uma festa e vou morrer de morte súbita. Mas vocês vão morrer possivelmente de doença, conforme essa pizza aqui do lado. É interessante que muitas vezes a pneumonia que está lá no atestado de óbito não foi ela que te matou, porque normalmente você teve a pneumonia porque você tinha uma doença de base. Então, quando a gente olha no gráfico ao lado, a gente só tem ali em torno de 5 a 10% de chance de morrer de morte súbita, né? No caso, como eu comentei o meu caso, né?
nós estamos aqui em 84, ainda daria algumas pessoas a mais também para morrer de morte súbita também junto comigo nesse grupo. O restante, pessoal, a maioria de vocês vai morrer como? Acamado no grupo verde, ó, no acidente vascular encefálico, ou uma demência, ou uma fragilidade, e caracterizada essa terminalidade da sua vida como passar um longo tempo, aqui, ó, funcionalidade por tempo, um longo tempo com funcionalidade baixa, né? Então, você vai ver esses pacientes com sequela, eles gastam muito tempo, a morte deles é um processo longo, né? Aí a gente tem um outro grupo aí, que é em segundo lugar, que é o grupo das falências orgânicas, incluindo insuficiência cardíaca, insuficiência renal, cirrose e o DPOC, né? Eles vão morrer ali naquele grupo em vermelho, né? Que são as doenças que têm as descompensações e compensações, né? E o grupo do câncer, né, pessoal, que a pessoa normalmente que faz tratamento com câncer, ele tem funcionalidade boa, e no final da vida ele tem uma piora mais súbita. Até por isso, talvez, uma das justificativas por que o câncer é tão estudado no cuidado paliativo, apesar de ser o grupo de doença menos frequente. Aqui do lado a gente observa que, então a gente está falando aqui de terminalidade, muitas vezes é como você vai conviver com essa doença incurável que vai levar você ao óbito, mas a gente pode falar também que esse finalzinho da curva aqui, ó, principalmente nesses dois grupos aqui, tem tudo a ver com antibiótico. Por quê? Porque um paciente com Alzheimer ou um paciente com insuficiência cardíaca, você vai ver que no final da vida dele, ó, aqui, por exemplo, um gráfico de insuficiência cardíaca da New York Heart Association, mostrando as descompensações do paciente com insuficiência cardíaca que eram menos frequentes, de repente elas se tornam super frequentes, e a gente vai ver isso desenhado com um caso real aqui. E essas descompensações, quando a família traz o paciente para o hospital, muitas vezes ela é a família falando assim, olha, ele está tossindo, está com catarro, está com ardência na urina, e aí você vai ver, acaba tendo infecção associada. E o paciente aqui embaixo, acamado, né, como a maioria de vocês, como eu falei, as pessoas observam ou uma alteração do nível de consciência, um delírio, ou então acaba observando os sintomas urinários, ou sintomas respiratórios, ou infecção na lesão por pressão, né, do paciente. E aí, essas infecções que muitas vezes vão se tornando mais frequentes, será que elas são ou não são um marcador de fim de vida, né? Aqui, certamente, já vem mostrando pistas para a gente, ao longo, para a gente observar. Então, a medicina ela mudou a história natural das doenças, né? Obviamente que a descoberta do Alexandre Fleming faz com que você talvez exista hoje, talvez você não existisse, né? Porque a gente conseguiu elevar muito a sobrevida das pessoas, né? Elevar a expectativa de vida às custas de tratamento modificador de doença. Então a gente tem um tratamento modificador das doenças, que obviamente, porque modifica as doenças, e faz com que as pessoas então vivam mais. E esse viver mais, muitas vezes está associado a viver melhor também, né? Claro que uma vez eu aprendi isso cedo, é bom a gente aprender isso cedo, né? Uma vez, quando eu ainda era estudante, eu fui falar melhor idade para uma idosa, ela quase me bateu. Ela falou assim, então se for melhor idade, você me dá a sua idade, você fica com a minha idade. Ela falou de melhor idade não tem nada, obviamente a gente precisa adaptar-se a cada fase, né, da nossa vida, mas a gente vai tendo então um aumento, um incremento dos sintomas, né? E aí esses sintomas, esse sofrimento que é causado por essa prorrogação do nosso tempo de vida é o preço que nós pagamos por viver mais. E aí em algum momento esse preço ele é questionado. Esse preço ele é questionado, porque em algum momento às vezes a gente observa que o paciente está tendo mais sofrimento do que dignidade. E aí é quando entra a tomada de decisões em cuidado paliativo, né? Então, as falências orgânicas e as neuropatias, como eu falei para você, o grupo vermelho e o grupo verde, são os grupos que estão muito relacionados à infecção no fim da vida.
Então, quando você observar lá, agora voltando para o atestado de óbito, a gente vai ver um monte de paciente que está descrito como pneumonia, mas se você procurar no prontuário dele, ele tinha uma sequela de AVC, ele tinha uma demência, ele tinha uma insuficiência cardíaca, ele tinha cirrose, né, ou insuficiência renal, e aí tinha infecções de repetição no final da vida ou infecções graves, né? Diferente do que acontece muitas vezes no paciente com câncer. Ó. O paciente com câncer no fim da vida ele vai perdendo o apetite, ele vai ficando mais apático, e aí nem sempre está associado à infecção ali, nem sempre está associado. Então, obviamente que a gente aprende esse raciocínio, né? A gente aprende, a gente é criado na faculdade, vamos pensar, no raciocínio da cura, né? No raciocínio da cura. E então, obviamente, matematicamente, no meu cérebro, quando eu tenho uma infecção e eu tomo um antibiótico, eu vou ter a cura dessa infecção, né? Então, seria maravilhoso se fosse assim, né? Se eu dou o antibiótico certo, então eu só vou pegar e brincar de encaixe, né? Como se fosse um dominó. Então, para determinada bactéria, determinado antibiótico, está resolvido o problema. Se fosse assim, verdade, talvez a gente teria erradicado, né, as bactérias, né, da Terra. Né? Mas, infelizmente, o que acontece é que a maior parte dos tratamentos que para infecção são feitos por um quadro suspeito de infecção, que nem sempre é confirmado e nem sempre é culturado. Portanto, o antibiótico que ele é utilizado, ele é empírico, ele é baseado muitas vezes na flora daquele hospital, daquela região e na experiência daquele profissional, em alguns guidelines, né, que são direcionados para as bactérias mais comuns, para aquele tipo de descompensação. E a gente vai ter também esse retorno, né, do paciente, que é a cura, né? Vamos pensar um paciente que tem uma linha de funcionalidade que só vem piorando. Quando eu não posso falar de cura, vem esse pensamento do basal, né? Então, olha, vamos voltar o paciente para o quadro basal que ele estava antes. É igual a gente pegar aquela senhorinha que estava acamada há 2 anos, né? E quando a gente tratar a pneumonia dela, o que é aquela senhorinha? É uma paciente acamada, né, há 2 anos, e ela voltou para o estar acamada há 2 anos. Então, é necessário ter uma discussão sobre o basal, porque o que a gente vai sair daqui hoje, talvez raciocinando, e depois eu vou fazer uma alegoria disso, que não fica tão difícil raciocinar, assim, será que infecção sempre é uma intercorrência ou será que a infecção pode ser um marcador do final da minha vida e talvez seja a minha despedida, né? E eu estou prorrogando isso, às vezes por egoísmo, né? Ou egoísmo com o paciente. Então, outro problema dos antibióticos, né? É que se você entrar numa discussão de cuidado paliativo, e a gente está tendo uma discussão forte agora durante a pandemia, imagine um paciente com câncer de pulmão em fase final de vida, ou seja, o paciente já estava ali acamado, já rebaixando o nível de consciência, já não aceita dieta por via oral, já não tem boa ingesta de líquidos, está tudo bem conversadinho, todo mundo percebeu que ele está no fim da vida. E aí, obviamente, pessoal, que não adianta eu pegar esse paciente e fazer uma intubação orotraqueal no paciente, porque ele rebaixou o nível de consciência, que ele fez respiratório. Isso está acontecendo agora no Covid. Não adianta eu colocar esse paciente na ventilação mecânica, independente do Covid, porque ele já estava morrendo. Né? Se eu colocar ele na ventilação mecânica, ele vai morrer do mesmo jeito. Né? Às vezes eu prorroguei ou prolonguei o processo de morrer do paciente. Né? A mesma coisa, você vai ressuscitar um paciente que já vinha com a pressão ficando baixinho, com câncer já avançado, sem tratamento modificador. Então, realmente, essas discussões, né, no cuidado paliativo, se você fizer uma residência de cuidado paliativo, isso aí é o dia a dia. Agora, é interessante que essa mesma discussão é o que eu falo às vezes. De que às vezes adianta eu entubar um paciente com choque séptico se eu não vou dar antibiótico? De que adianta eu ligar uma droga vasoativa no paciente com choque séptico se ele não é candidato ao uso do antibiótico? Então, na verdade, o antibiótico ele não é um papel secundário, ele é um papel central nessa discussão. Só que, na maior parte dos artigos,
na maior parte das discussões bioéticas, o antibiótico ele é, não, é porque o antibiótico não faz mal, e tem-se essa noção, talvez seja uma noção equivocada. Então, dando um exemplo, né, de um caso real que aconteceu, que eu atendi no hospital em maio de 2019, esse caso marcou bastante, porque esse caso é o que eu nem precisava tanta intercorrência, mas o paciente fez esse tanto de intercorrência que vocês estão vendo. Então, nós estamos acompanhando a curva de funcionalidade do paciente versus tempo. E aí você vai ver, cara, que é o seguinte, um paciente que teve um trauma, carro versus ônibus, né? Um trauma super grave, com uma sequela irreversível neurológica, né? Chegou a fazer craniotomia, fez uma derivação ventricular. É um paciente, então, que fez múltiplas hemorragias, né, subaracnoides. E aí o que acontece? Mesmo assim, um quadro neurológico, então, se tornou irreversível, então ele vem para aquele grupo verde que a gente falou, de ficar acamado cronicamente. E aí o que observamos? Em todas essas setas aqui foram chamados, entre aspas, de intercorrência aguda que o paciente passou. Então, logo que ele internou, ele começou a ter febre, né, e aumento de secreção respiratória, e assim ele foi alternando entre febre, aumento de secreção respiratória, piora laboratorial, piúria, crescimento de germes na cultura, e aí a gente chega simplesmente nesse número de ciclos de antibiótico, pessoal. E aí é uma questão que é o seguinte, o paciente recebe um antibiótico na setinha, ele começa a ter uma pequena melhora, aí piora, termina o ciclo de antibiótico, ele piora novamente, recebe outro ciclo de antibiótico, e assim a gente vai. Aliás, cada setinha foi a piora do paciente. E aí, o que a gente pode observar nisso? A curva parece uma serrinha embaixo, é um serrilhamento da curva. Mas não é o serrilhamento só de uma curva. Isso aqui é uma pessoa sendo passado catéter central, utilizando todas essas classes de antibiótico. Em algum momento, obviamente, o paciente parece que está dando um recado para nós, não é isso? E aí o cuidado paliativo, infelizmente, foi chamado já aqui no final, para a gente fazer isso. Obviamente, não tinha dúvida nenhuma que esse paciente aqui estava evoluindo em fase final de vida e, obviamente, que ele iria falecer nessa internação. Quando você observa um histórico desse, realmente é muito difícil o paciente sobreviver. Então, alguns dados para a gente refletir. Quais são as principais infecções que acontecem nos pacientes no fim da vida? Infecção de pulmão, pneumonia e as traqueites. Infecção urinária, muitas vezes associada a dispositivo. E infecção das lesões por pressão. Então, eu ainda botei uma lesão por pressão bem bonitinha ali, né? Mas infecção de lesões por pressão, seja ela macroscópica ou não, né? Ela pode não ter aquele pus, aquela necrose na lesão, né? Antigamente chamado de escara ou de úlcera de pressão. Agora, hoje, o nome chique é lesão por pressão. E aí a gente vem refletir algumas coisas, né? Que acontecem no fim da vida, enfim, e a gente vai ver que febre e infecções são complicações comuns no fim da vida. Então, isso é interessante. Independente do paciente ter infecção ou não, febre no fim da vida é algo comum. Existem até alguns estudos, né, questionando se realmente nós temos que ser agressivos no tratamento da febre no final da vida, e o que se mostra que muitos pacientes têm essa febre, mas não se queixam, é uma febre às vezes leve e é uma febre muito associada à lesão cerebral, lesão celular em massa e liberação de algumas substâncias no sangue próximo do falecimento, né? 90% dos cânceres avançados vão usar antibiótico na última semana de vida, a maioria dos pacientes com ordem de não ressuscitação. Então é interessante isso. A maioria dos pacientes que estava com ordem de não ressuscitação, né, ou seja, não ir para UTI, não fazer ventilação mecânica, recebe antibiótico até o dia da sua morte, né? E interessante que
Na demência, né, também, os estudos são muito diferentes com relação aos resultados de sobrevida. Mas a gente também precisa fazer um questionamento sobre que tipo de sobrevida que a gente tem na demência, né? Então, é interessante que esse estudo aqui foi o estudo do meu doutorado. E o meu doutorado, a pergunta era a seguinte, né, cara? Será que os meus colegas de cuidados paliativos consideram antibiótico no paciente que tem critério claro de fim de vida? Ele considera isso como proporcional ou ele considera isso desproporcional? Eu não estou falando do clínico geral, estou falando do médico que trabalha na área de cuidados paliativos. Ele se diz paliativista, ou ele atua, né, diretamente no cuidado paliativo intra-hospitalar ou no paliativo extra-hospitalar, tendo ele feito ou não formação. E aí eu coloquei, então, cenários que ilustravam claramente o paciente com fim de vida, né? E esses pacientes com antibiótico, com caso de infecção, se perguntando para o colega se ele entrava com antibiótico. E depois, 72 horas depois, o antibiótico não funcionava, a gente perguntava se o colega ampliava ou não ampliava o espectro para ver se ele ampliava ou não. Então, quais foram os resultados, né? Infelizmente, né, como já era também, a gente já esperava, né, a maioria dos colegas, né, e olha que eu não coloquei assim um paciente duvidoso, eu coloquei, por exemplo, um paciente com broncopneumonia com câncer com performance de 30%, pessoal. 30% é uma performance em que o paciente ele está praticamente acamado, já iniciando um rebaixamento de nível de consciência, caquético, e quase sem ingesta oral, né? Um paciente que já está realmente no finzinho da vida. A mediana de sobrevida desses pacientes aqui é de 22 dias. Então, a gente colocou um quadro de pneumonia e um quadro de infecção urinária nesse paciente para ver se entrava ou não entrava com antibiótico. A maioria entrou com antibiótico, né? Bom, esse paciente não respondendo, a pergunta era, você amplia os antibióticos ou não? E aí, como a gente reparou aqui, os pacientes, somente os pacientes com Alzheimer avançado e os pacientes com falência múltipla de órgãos em UTI, é que a gente teve mais médicos não ampliando o espectro antibiótico. E é interessante que não é qualquer falência múltipla. A gente colocou aqui um paciente com hemodiálise, insuficiência renal, já com falência realmente de mais de 3 órgãos dentro da UTI, refratário e usando antibiótico, né? A gente colocou também os pacientes com doença pulmonar com descompensações frequentes, sequelados, acamados, né? E o paciente com doença de Alzheimer. Então, infelizmente, a maioria das pessoas entra com o antibiótico e amplia o antibiótico, né? E aí, quais são os fatores que foram associados à introdução e à ampliação do espectro? Então, pessoas do sexo feminino, mais de 13 anos de formado, ter um cargo de coordenador, né, e não um cargo de assistente, pessoas que trabalham em cuidado paliativo, mas não têm especialização formal, as pessoas que trabalham em atendimento domiciliar e ali, na verdade, era o SUS, né, pessoas que trabalham no SUS em detrimento da rede privada. Então, essas foram as principais conclusões do meu doutorado, que a maioria optou por iniciar, a maioria optou por ampliar, né, a variada associada à introdução ao sexo feminino e as variadas associadas à ausência de formação, ter mais de 13 anos, cargo de coordenador e atuar na rede pública. Bom, agora, quais são os benefícios e malefícios, né? Se eu te perguntasse assim, quais são os malefícios e benefícios do antibiótico, né? A maioria vai falar assim, Douglas, tratar a infecção, né? Mas eu falo assim, mas aí você trata a infecção para quê? Aí você vê que está na aula de cuidado paliativo, aí você fala, está na aula de cuidado paliativo, cara, fala de qualidade de vida. Aí você fala, para aumentar a qualidade de vida. E aí o cara fala, não, mas tem outra coisa também, para aumentar a sobrevida, cara, porque o cuidado paliativo também busca aumentar a sobrevida dos pacientes. Mas o que é verdade, o que é fake news aí no meio dessas coisas, né? Então a gente vai ver que os trabalhos eles são muito dúbios com relação ao aumento de sobrevida.
Então, ou seja, o que eu posso dizer na maioria dos trabalhos é que não há diferença de sobrevida se você usar um antibiótico para o paciente no finalzinho da vida dele. E aí os pacientes com demência avançada que teve aumento de sobrevida é aquele pacientinho que já não conversava, que não tinha interação e que ficou na cama ali, que realmente, na minha opinião, é o paciente que já tinha critérios de fim de vida e ele está tentando dar um jeito de falecer e você está tentando atrapalhar ele falecer. Você fala, não, o senhor não vai falecer, eu vou lhe dar um outro antibiótico. É por isso que o paciente serrilha aquela curva, né? Ele fala, então você vai me dar outro antibiótico, eu vou ter outra infecção. Você fala, mas eu lhe dou outro antibiótico. E assim fica uma discussão. Então, onde que tem benefícios comprovados, né? Feridas com mau odor. Então, a gente vai ver, assim, principalmente ferida que tem perfusão, que você consegue realmente ter uma condição de gerar perfusão naquele tecido. Então, utilizar o metronidazol, alguns antibióticos para anaeróbios, né? Feridas dolorosas, como herpes, né, e a candidíase. Obviamente que a gente vai, não vou, o paciente está com herpes zoster. Não dá nada, não trata nada. Não, herpes zoster dói bastante. Uma candidíase, mesmo uma candidíase genital, uma candidíase oral, um paciente no fim da vida tem que tratar. Pacientes que se queixam de disúria. Então, a infecção está documentada, o paciente queixou de disúria. Esse aí tem benefício, porque imagine as mulheres do grupo, por exemplo, já teve cistite, né? Não vocês, as suas amigas, né? Eu sei que aqui no grupo ninguém nunca teve cistite, aqui é um grupo diferenciado. Mas você já ouviu falar alguém que teve cistite, não é isso, não? E aí você vai lá para essa pessoa suposta que está com cistite e dá uma dipirona. Você acha que vai resolver cistite? Não vai resolver. Então, a maioria dos analgésicos, eles não têm uma penetração boa ali no trato urinário, não vai melhorar da sua amiga, a sua cistite, dela, né? Dispneia com hipersecretividade. Aí começa já a polêmica. Então, uma eu coloquei verde, outra eu coloquei amarelo e agora nós já estamos em vermelho. Não foi comprovado benefício superior aos sintomáticos. Então, aquele é um mito, é uma fake news a gente achar que se eu der um antibiótico, o paciente vai melhorar o catarro dele no final da vida e aí ele vai morrer com menos catarro, com menos aspiração de via aérea. Pessoal, não teve diferença. Então, se eu fizer um balanço hídrico negativo, utilizar opioides, utilizar escopolamina, por exemplo, eu vou secar a via aérea do paciente também com a mesma eficácia de um antibiótico, né? E outra coisa foi corrente sanguínea também, que é considerado que tem menos benefício no fim da vida, né? Então a gente precisa ter bastante atenção com isso aí. Mas antibiótico não é malefício, não tem malefício, porque antibiótico, né? A gente vai ali, toma um clavulin, toma um azitromicina, né? Agora no Covid, né, cara? Toma azitromicina, não faz mal nenhum e etc. E aí, o que a gente vai ver? Tem muito problema, né? Além da resistência, que eu vou mostrar depois o mapa para você ali, a gente tem um aumento da incidência do Clostridium difficile, né? Ou seja, diarreia com Clostridium difficile, que é a colite pseudomembranosa, né? A gente tem passagens e efeitos colaterais de catéter venoso e da aplicação desses antibióticos, que não é insignificante, inclusive tem mortalidade associada. A interação com outros medicamentos, né? Antibiótico interage, tem muita interação medicamentosa ou os quadros de alergia, né? Vancomicina, por exemplo, precisa colher exame do paciente para monitorar os níveis séricos, né? E o custo, né? Imagine aí que a gente fazer um ciclo de antibiótico, às vezes, paga o salário de um técnico de enfermagem. E nós estamos agora, né, durante a pandemia, com essa escassez de recursos, né, a gente pode fazer esse raciocínio, né? Você faz um ciclo um determinado antibiótico, você paga um salário de um técnico, dependendo do tipo de antibiótico, você paga o salário do enfermeiro. E dependendo do ciclo do antibiótico, e assim vai, entendeu? Aquele paciente de 24 ciclos ali, né? Ali é o salário de nós todos, né? E aqui a gente tem ainda
o Brasil ali bem na fita, né? O Brasil sempre nesses mapa mundi, cara, quando você vê o Brasil, você já pode saber, cara, é alguma coisa ruim. Quando tiver um mapa mundi que tem o Brasil assim, que é essas cores, você já olha ali os outros países que têm as cores semelhantes e aí você já fala, meu, deve ser alguma coisa ruim, cara. Igual no Covid agora. E no Covid nós estamos aí também, ó, Estados Unidos e Brasil, campeões de resistência com germes multiresistentes, né? E é triste, né? Triste. E aqui a gente ainda usa muito antibiótico, né? Mas a gente, com cuidado paliativo, com a discussão de cuidado paliativo, a gente pode gerar resultados bons também. Então, esse aqui foi um estudo que a gente fez e mandou para o Congresso Paulista, foi para o Congresso Brasileiro, né, de cuidado paliativo. A gente fez lá no HC, com um N grande. E aí a gente observou que, após a primeira avaliação de cuidado paliativo, né, olha a taxa de uso de antibiótico nos pacientes, né, ela cai de 48 para 9,6. Agora, é um estudo que ainda não nos permite fazer grandes inferências. Douglas, mas no dia que você foi lá eu já estava suspendendo, né? Então, assim, pode ser, né? Eu já ia fazer, mas aí você falou lá, eu falei, bom, eu já ia fazer mesmo, enfim. Não dá para a gente estabelecer claramente todas as relações causais, mas aqui tem um dado de uma associação forte com um N muito grande, que aumenta o poder do estudo. Então, realmente, precisa estudar mais, mas a gente precisa saber que cuidado paliativo auxilia essa tomada de decisão para os colegas que não são especializados. E aí a gente vai tendo uma taxa menor de sofrimento desnecessário das pessoas. Então, para a gente fechar, vou dar algumas dicas aqui, né? Eu não sei quantas pessoas aqui já estão na prática clínica, né? Quem tiver na prática clínica, beleza. Quem não tiver, vai entrar, já entra sabendo, né, cara? E se você for entrar com antibiótico, né? Sem ter a devida indicação ou ampliar o espectro, aí você pode saber que a gente já vai ficar ali no seu ouvido, né? Vai ficar um espírito soprando, né, cara? Ele vai falar assim, meu, eu tô de olho em você, hein, cara, tô de olho. E você vai lembrar dessa aula, né? Então, a primeira coisa, né? Estar seguro que as infecções fazem parte do fim da vida, né? A gente, imagine você aí, né? Eu falo que se você tivesse um cardápio, é claro que essa alegoria que eu gosto de fazer, mas assim, se alguém perguntar, eu vou dizer que não fui eu que fiz, tá? Mas você não esquece mais. Imagine que você está com uma doença, você chega lá no finalzinho da sua vida e aí aparece um cardápio para você escolher qual é o desfecho final da sua vida. Aí você aparece lá no cardápio, agora ia aparecer também o Covid, né, que agora é uma doença nova, está na moda, né? Você podia até escolher o Covid, mas vamos supor que não tinha Covid. Aí você vai olhar lá nesse cardápio, aí tem infarto, tem tromboembolismo pulmonar, aí tem arritmia grave, maligna, a gente tem acidente de trânsito e assim vai, ali um monte de desfechos que você pode ter como final da sua vida. Aí começa a aparecer, são mortes altamente sofridas, né? E aí começa a aparecer algumas mortes, às vezes, um pouco mais suaves, como, por exemplo, o choque circulatório, que você vai tendo um rebaixamento do nível de consciência, e assim vai. Então, o corpo, ele é sábio também, o corpo, ele escolhe, né, formas mais serenas, né? Obviamente que ninguém quer ter sepsis, enfim, mas o corpo nosso, ele é muito sábio na forma também de se despedir, e a gente, às vezes, precisa mais observar e ter essa sabedoria de saber que as pessoas vão embora. Cuidado com os exames, porque tem um ditado também que fala que quem procura acha e quem acha trata. Então, se você pegar um paciente no metrô e sair colhendo urina 1 e urocultura, você vai achar um monte de gente com urocultura que vai crescer algum germe, ou com bacteriúria e piúria. E isso não significa que você vai tratar. E a mesma coisa no hospital, às vezes, você acaba pedindo aquilo, um exame, né? Uma vez eu perguntei até o colega pedia para o paciente, todos os dias ele pedia bilirrubina para o paciente. Eu falei, você está
o paciente não tinha icterícia, não tinha nenhuma doença hepática. Ele estava realmente com muito medo do paciente fazer, né, sei lá, alguma coisa que alterasse ali a bilirrubina e não tinha nenhuma causa, nem ele sabia. Ele falou, cara, nem eu não sei, eu vou pedindo. Mas quem pede, trata, né? Se você vê uma cultura que cresceu, uma KPC, muitas vezes tem uma tendência de você tratar. Uma outra coisa para a gente fazer uma reflexão. Imagine que uma reflexão sobre o tempo livre de infecção. Então, uma coisa é um paciente com Alzheimer que teve uma pneumonia hoje, daqui 8 meses ele teve outra pneumonia, você fala, cara, 8 meses, né, cara? É uma nova pneumonia, deve ser uma intercorrência aguda, né? Agora, quantos meses é o ideal? Não tem uma regra fixa. Eu acho que nem pode ter, né? Agora, poxa, aí o paciente teve uma pneumonia, esse mesmo paciente com Alzheimer, aí ele melhorou, 4 dias depois fez febre. Aí você tratou, colheu cultura, tratou novamente, 4 dias depois o paciente piora de novo. Não, vamos tratar, vamos colher cultura. Então, isso aqui parece um padrão, não é? Você dá um passo atrás, você vai enxergar uma serrinha. Aí você vai lembrar que as serrinhas, né, de funcionalidade estão associadas ao fim de vida. E aí, na hora de comunicar, o povo morre de medo. O povo morre de medo. Então, eu não gosto de a gente fazer uma dicotomia e chegar para o colega falando, olha, cara, isso aqui está errado o que você está fazendo. Não, não é. Se a gente for assim, né? É igual briga de trânsito, né? Você abre o vidro e xinga outra pessoa, diz que ela está errada, você acha que a pessoa vai sair do carro, pedir desculpa e falar, olha, me desculpe que nunca mais eu vou fazer isso. Não, se você comunicar de forma violenta, a pessoa responde de forma violenta e não resolve o problema. Então, a questão é, se o familiar está tranquilo, normalmente o familiar está bem tranquilo. Uma vez as pessoas e os colegas gostam de justificar assim, eu não vou suspender que eu acho que a família não vai aceitar. Às vezes a família não sabe nem o que é um antibiótico, né? A família não está lá agora, na sua família, por exemplo, ela não está lá na sua casa pensando assim, cara, se o meu filho um dia tiver uma doença aí, sei lá, cara, depois, será que o antibiótico... As famílias não estão pensando nisso. Normalmente é a gente que tem medo e bota na cabeça da família. Então, família tranquila, colega tranquilo, viu que o antibiótico não tem mais benefício, você vai explicar para eles, gente, então a gente vai, a partir de agora, suspender, como eu expliquei, que não tem mais benefícios, né? E vamos cuidar dos problemas que a doença de base dele vem trazendo, mas infelizmente está no fim da vida, né? Nós estamos nos despedindo dela. E aí o paciente com uma linha mais conservadora, que é aquele colega que fala, cara, mas eu não sei, cara, suspender antibiótico, Douglas, será, cara? Eu já suspendi diálise, né? Pô, antibiótico, né? Então o cara está inseguro, colega ou a equipe, né? Pode ser a equipe, não necessariamente o prescritor. Ou então a família, porque a família, às vezes o colega falou tanto no ouvido que a família ficou no ouvido dela assim, putz, mas esse negócio que o médico tinha me falado do antibiótico. Então, quando a linha é mais conservadora, o que a gente faz? A gente faz um plano avançado de cuidados, aí a gente fala, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais para frente, reavaliar em 72 horas, mas se esse antibiótico não funcionar em 72 horas, significa que nós realmente já esgotamos os nossos recursos e vai ser a nossa despedida. Tudo bem desse jeito? Aí a gente fez um plano, aí o colega aceita melhor, a família também, e a gente cuida melhor do paciente, viu? Então, tem alguns casos especiais para a gente ter atenção, por exemplo, ali um paciente com paralisia cerebral, às vezes a mãe, né, tá do lado do paciente ali, a mãe, ela já passou, cara, às vezes por dezenas, né, ou às vezes mais de 100 infecções, né, e aí a mãe fala assim, olha, meu filho, ele já passou por várias dessas e ele vai melhorar e tal. Então, ela tem certeza, né? Os outros casos de demência, lembrar que sinais de infecção na demência nem sempre tem febre, né? Então, a gente, quando começou a ter um quadro de demência avançada, um FAST-7, já iniciar a discussão com a família antes para evitar surpresas, né? Os pacientes com sequelas crônicas e neurodegenerativas seguem mais ou menos a mesma sequência. Alguns casos que eu já deu errado comigo, com uma bacteremia. Então, aquele paciente faz aquele quadro, não sei se todo mundo já viu uma bacteremia, aquele choque pirogênico.
Eu tinha um paciente jovem, ele já tinha usado dezenas de ciclos de antibiótico, eu alinhei inclusive com ele, né, que ele estava em fim de vida, que não fazia mais sentido, tudo bem. Suspendemos, o paciente começou a fazer choque pirogênico um atrás do outro, não resolvi com dipirona, não resolvi com os AINES, né? Então não consegui segurar a febre do paciente e aí fiz uma dose do antibiótico antigo e ele melhorou a bacteremia, mas faleceu. Então realmente é um passo atrás para tentar dar dois para frente, né? E a febre refratária, né? Então imagine, você acha que febre incomoda ou não incomoda? Fica uma pergunta para você. Às vezes a gente chega a ver muito paciente ainda em finalzinho da vida dele com a febre e às vezes o paciente é descoberto, ele fica descoberto no hospital sem cobertor, com febre. Eu pergunto para você se você fica sem cobertor quando você tem febre, né? Então, às vezes tem uma febre refratária e o paciente está lúcido e faz sentido para ele, aquela febre incomoda muito. Então, às vezes eu não consegui tratar com outros medicamentos e o paciente está lúcido, faz sentido a gente pensar em voltar ao último ciclo de antibióticos. Se não, realmente até pensar que com um sintoma refratário eu poderia considerar uma terapia de sedação paliativa, né? E aí fica uma pergunta, né? Será que o antibiótico, além da gente ter receita controlada na farmácia, que é o que a gente tem hoje, será que a gente não tinha também que ter uma receitinha azul para os colegas coçar menos a mão para prescrever tanto antibiótico, né? E fechando, aqueles que não atendem pacientes possuem estatisticamente uma chance menor de enfrentar essas dificuldades, né, obviamente, e vão errar bem menos. Então, se você não quiser errar, se você não quiser enfrentar uma situação difícil, basta você não exercer a medicina, tá bom? Eu agradeço a todo mundo pela fala e fico aí disponível para as perguntas e aqui eu deixo os meus contatos, as minhas redes. Quem puder acompanhar a gente no IBCS, no IBCS Inc, no meu perfil. Dr. Douglas, muito obrigado pela sua palestra. Foi assim, uma palestra muito boa. É um tema que não é muito abordado na graduação e que eu acho que tem que ser mais abordado. Por isso achei fundamental a sua palestra hoje. Nós temos algumas dúvidas, vou te passar aqui. Só um momento, por favor. A Carolina Rusch, me perdoe se estou falando sobre o nome errado, perguntou: a gente tem respaldo legal para não iniciar antibiótico em um quadro de infecção quando o paciente está acamado sob paliação? Obrigado, Carolina. Eu não vou falar o sobrenome, porque depois se estiver errado, né? Olha, é o seguinte, é interessante isso que você falou do respaldo legal, né? Quando a gente está deixando de fazer uma coisa em cuidados paliativos, e é importante a gente lembrar disso, que o cuidado paliativo é a gente fazer coisas e não somente a gente deixar de fazer, a gente está amplamente amparado pelo sistema ético legal. Por quê? Porque a ortotanásia, né, vamos pensar aqui duas situações. A gente tem uma situação que, ao eu deixar de fazer uma coisa, ou eu fazer uma coisa, a minha finalidade é gerar a morte no paciente, o nome disso é eutanásia. Alguns países permitem se o paciente tiver uma doença terminal. Agora, no Brasil é ilegal fazer eutanásia, a gente não pratica eutanásia. Agora pensa para você ver, se você tem um tratamento que não funciona, comprovadamente não funciona, ou esse paciente, e além de ele não funcionar, e aí nesse caso a gente considera fútil, né? O antibiótico no fim de vida, na maior parte das vezes ele vai ser fútil, como eu mostrei. Se eu provei que o tratamento é fútil, a única coisa que sobrou para mim daquele tratamento são os efeitos colaterais. E aí os efeitos colaterais são chamados, né? Aí a gente permanecer com o tratamento sem ter comprovação científica do benefício ao paciente é chamado de distanásia, que é a obstinação terapêutica. E hoje o Código de Ética já condena isso aí como uma infração ética. E quando eu coloco eu tiro uma coisa que não vai funcionar e eu estou tirando essa possibilidade do paciente sofrer mais com isso, eu vou praticar uma ortotanásia, que é o chamado boa prática clínica. Então, isso é respaldado tanto pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Código de Ética, né? E, obviamente, que a tortura é condenada, né? Ou seja, se eu parar para pensar, quando
Tem um colega meu que ele fala assim, unidade de terapia intensiva, que para ele, na época dele, né, que não é as UTIs que você trabalha, é diferente, mas era chamada de unidade de torturas de idosos, né? Então, imagine que o idoso já está despedindo em fase final de vida, eu não insisto para segurar ele aqui, a qualquer custo. Muito bom. Outra pergunta agora da Yara Almeida é a seguinte: como devemos proceder se a família optar pelo não início do antibiótico, mas o tratamento é necessário e tem impacto no prognóstico do paciente? Então, vamos lá. É interessantíssima essa pergunta. Nível super hard aí. Vamos lá. Um paciente, uma pessoa autônoma, né, no caso foi a Yara, né? No caso a Yara, ela pode recusar um tratamento que ela não queira, para ela. Então, Yara, você está com uma cistite, você por acaso talvez tenha uma cistite e nós vamos aqui tratar você com determinado antibiótico. A Yara fala, não, eu não vou tomar esse antibiótico, eu sou autônoma, eu não quero tomar antibiótico, eu vou tomar aqui o cloroquina, ou chá de boldo, o que ela quiser, e pronto, ponto final. Isso é um direito dela, né? Isso é uma recusa terapêutica dela. Agora, é diferente se a Yara tiver uma condição crítica de, por exemplo, ela deixar um documento escrito, não aceito ser entubada de nenhuma maneira. E, de repente, ela sofre um acidente de carro e chega no hospital para a gente, mas a gente descobre que ela tem esse documento. Não quero ser entubada. E aí o médico ele entra numa situação de que, se ele não entubá-la, a paciente vai falecer. Então, é uma situação crítica, chamada de primeiros socorros. Então, nesse caso, o médico implementa os socorros, né? Depois, quando ela estiver lúcida, se ela quiser abrir mão de algum outro tratamento, ok. Agora, no caso do idoso, a gente vai ver o seguinte, é bem raro isso aí que você falou, tá? A família chega e fala assim, eu não quero que faça na minha mãe eu não quero que faça na minha mãe um antibiótico. Poxa, eu fico pensando assim, mas espera aí, mas aí sua mãe está com pneumonia, a sua mãe tem benefício claro desse antibiótico, mas você não quer dar um antibiótico à sua mãe, isso aí tem que ficar mais claro. Então, obviamente que ninguém vai forçar a família, se o paciente for nível ambulatorial, domiciliar, ninguém consegue fazer um remédio num idoso sem a família deixar. Mas a partir do momento que ele está no ambiente hospitalar, né, e tem benefício claro, né, um paciente está fazendo uma sepse, você vai aplicar um protocolo de sepse, né, se tiver comprovado o benefício, né. E aí, se não, e se o paciente for lúcido, aí é discutido com o próprio paciente, aí é autonomia, aí foi o caso que a gente falou. Perfeito. A Ana Carolina Monteiro, ela pergunta: como podemos abordar a conversa e preparar a família para o fim da vida do paciente? Acho que essa é uma dúvida que todos têm. Legal. Esse é um tema que a gente trata bastante, né, no IBCS. E interessante que quem perguntou mesmo foi a Ana Carolina Ana Monteiro. Carolina. Ana Carolina. E é legal porque quando a gente observa o ACLS, é interessante, quando a gente fez o curso de comunicação difícil em saúde, a gente botou o nome de CDS, né? Aí a gente falou assim, todo mundo faz o ACLS, mas você já viu a taxa de sucesso de uma ressuscitação cardiopulmonar? Ela é em torno de 10 a 13%, né? Então, de todos os pacientes que você reanimar, você tem 10 a 13% total, né, de sobrevivência. A chance do paciente ter alta para casa, né? Agora, eu falei, ainda bem que o povo foi fazendo mais o CDS, porque a taxa de sucesso de uma boa comunicação ela é muito mais alta. Ela chega a quase 95%. A gente tem de 2 a 5% que não vai dar certo. Então, e aí é legal o seguinte, muitas vezes não é abordado na formação nossa. Na minha não foi. Aí qual que é o problema? Você forma e você vai aprender de duas formas. Um é o currículo oculto, que é o quê? As pessoas, diga-me com quem andas e te direi quem és. Aí se você acompanhar, fizer aquele professorzão, pá, vai lá e frieza total e trata a família, mais fala, nunca ouve a família, só faz pergunta fechada e tal, e né, zero empatia, você infelizmente
começa a absorver ali, cara. Se você acompanhar uma pessoa mais empática, você vai absorvendo. Esse é o currículo oculto. E o segundo jeito é o tentativa e erro. Que aí você foi ali, fez uma comunicação que deu tudo errado, né? Só que no fim da vida você fez errado. Quando você volta para consertar, a pessoa já morreu. E aí você vai aprendendo. Infelizmente, eu aprendi dessa segunda forma, porque eu entrei no HC muito tempo atrás e a gente aprendia assim. Quando está se aproximando o fim da vida, é importante a gente primeiro ter um conhecimento técnico do diagnóstico do fim da vida, que às vezes a gente, né, também não estuda isso na faculdade. Não dá o diagnóstico de fim de vida na faculdade. Então, primeiramente, eu ter bem essa parte aqui. Segundo, é eu fazer um vínculo com a pessoa e com a família. Então, eu estou conversando, o negócio é sério. E eu falo que é igual você estivesse fazendo uma sedução, um namoro com a pessoa. Então, você tem que criar um vínculo antes de falar algumas coisas. Então, ali com a família é a mesma coisa. Você não vai chegar logo no primeiro dia e já fala. Não, você vai chegar, vai saber quem é esse paciente, o que ele gosta de fazer, quais são os valores, né? Deixa ele te conhecer, fala um pouco de você para ele e assim vai. E aí depois você vai identificar o quanto ele quer saber daquilo que você tem para falar, né? Então, essa comunicação de má notícia, que nem sempre aquele protocolo Spikes é um protocolo que funciona legal, porque ele é muito engessado, mas é muito focado nessa conexão. E aí a gente tratar as coisas de uma forma tranquila e natural. Se você não considera a morte natural, se você não considera que, infelizmente, a doença da sua mãe, ela está chegando num momento que é o último momento da vida dela e nós não estamos falando de tempo de vida, nós queremos que ela fique o máximo de tempo conosco. Se isso para você não é natural de conversar, você não vai conseguir falar o final da conversa, que é, olha, eu gostaria de ter um aparelho ou um remédio que se eu desse para sua mãe, eu devolveria ela para... Eu tive essa conversa várias vezes agora no Covid. Eu devolveria sua mãe para vocês, para sua casa, para ficar no amor, no carinho de vocês. Infelizmente, no estágio da doença que ela está, eu não consigo salvar a vida dela utilizando aparelhos, antibióticos e tal, porque ela está nos últimos momentos, ela está evoluindo assim. Então, dessa forma, se você tem naturalidade, você tem que tratar as coisas com honestidade. E na hora que a família te perguntar uma coisa que você não souber, a resposta tem que ser honesta. Você olhar no olho e falar assim, ó, igual às vezes eles perguntam, e quanto tempo ela tem de vida? Eu falo assim, olha, eu vou ser honesto com a senhora, eu não sei quanto tempo tem. Eu não consigo te dar essa resposta. E aí você sendo honesto, a família vai confiar mais em você e você vai passando as dificuldades, ok? Então, não dá para fechar esse tema, aí teria que ser um outro momento, mas comunicação aí já é um mundo, né? A gente volta e meia posta algumas dicasinhas lá no nosso BCSI, tá? Pô, perfeito. E a nossa última dúvida que surgiu aqui foi da Yara Almeida. Como amenizar ou contornar o uso de antibióticos em cuidados paliativos? O senhor aconselha terapias alternativas, como homeopatia, musicoterapia, etc.? Se sim, os resultados são positivos para o paciente em paliativo? Certo, vamos lá. É interessante a gente lembrar que o cuidado paliativo, né, lá na sua definição de cuidado paliativo, a Cicely Saunders, que foi uma das pessoas que, na verdade, tem manifestações de cuidado paliativo até lá quase na pré-história, né, se for voltando. Mas, assim, quem trouxe o conceito de cuidado paliativo moderno foi na Inglaterra, Cicely Saunders, né? E aí ela coloca ali o seguinte, o cuidado paliativo ele não é uma alternativa ao tratamento, mas ela é complementar ao tratamento modificador. Então, mesmo que eu esteja fazendo quimioterapia, cirurgia, radioterapia, não tem problema. Eu posso utilizar o cuidado paliativo também para controlar os problemas que a doença traz para mim. Então, você faz o tratamento da doença, especialista, isso é legal, e eu faço o tratamento dos problemas que a doença traz para o paciente, problemas de ordem física, psicológica, espiritual, ou seja, multidimensional. Portanto, diversas terapias alternativas têm evidência científica dentro do cuidado paliativo, né? Então, agora a gente tem estudos com a própria acupuntura, com diversas outras metodologias, inclusive nos treinamentos nossos que a gente faz de pós-graduação,
A gente inclui módulo de práticas integrativas, né, que envolve tanto a musicoterapia quanto outras formas de tratamento. Então, se me perguntar se eu sou a favor, sou super a favor. A gente está com um serviço de home hospice agora que a gente implantou, que nós temos uma massagista que faz, ela é esteticista, faz massagem, faz estética em cuidados paliativos para os pacientes. E, na verdade, quando a gente pergunta o que os pacientes mais gostam do tratamento da Unimed, é a massagista. Então, podia mandar todos os médicos embora, todo mundo fica só a massagista, que está ótimo. Eu sou a favor. Agora, casando uma pergunta com a outra, né? Eu acho que assim, como é que a gente vai poder melhorar e reduzir o uso do antibiótico, o antibiótico desnecessário? Cuidar para o antibiótico necessário, ok? As pessoas estudando cuidado paliativo. Porque não adianta a pessoa estudar só o antibiótico e as infecções se ela não consegue reconhecer as diferentes fases, os diferentes padrões, né? E cada vez mais a gente vai lutar para que tenha cuidado paliativo para vocês aí, antes de vocês se formarem, como uma disciplina, como um módulo, dependendo se é PBL ou não. E nós vamos lutar muito e continuar lutando para ter cuidado paliativo no nosso SUS e assim aí as pessoas terem acesso a esse cuidado e aí sim nós vamos reduzir o uso desnecessário não só do antibiótico, hemodiálise, UTI. Só para fechar, imagine que 22% das pessoas que morreram de Covid, elas estavam no seu último ano de vida. Saiu um estudo agora. Então, engraçado que ficou se discutindo um tanto de que vai faltar leito, mas a gente tinha 22% a mais de leito se a gente classificasse bem os pacientes em fase final ou não. Ô, doutor Douglas, muito obrigado pela palestra. Eu acho que foi muito construtivo para todo mundo. Eu acho que é um tema que precisamos falar cada vez mais. E acho que já vou pegar a indicação do contato que você passou do ICBS. Vou deixar os dois no Instagram. O meu não vai, né? O meu bate-papo não vai para aí, né? Deixa eu ver. Clicando ele aqui, mas... Não, mas depois eu posto no nosso Instagram, não Você tem passa problema. no de vocês aí. É o IBCS Inc. e o meu é Crispim CP. Muito obrigado, viu? Foi muito boa a palestra. Estamos muito felizes com ela. Aí agora a gente vai fazer só um sorteio. Aí se você quiser, você pode sair da sala, fica à vontade, tá? Agora eu vou pedir só para... Obrigado, doutor Douglas. Se quiser fazer uma última palavra, pode falar. Tchau para vocês. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Até. Já ficou, reforço o convite para uma próxima vez também. Foi muito boa. Tá bom. Obrigado a vocês. Obrigado. Aí agora eu vou passar para Bianca, que acho que tem que passar para a Júlia para ela fazer o sorteio. Só um momento, galera.
Gente, boa noite. A gente fechou uma parceria com a Sanar e a gente vai sortear 3 acessos de 1 mês grátis aqui. E vou compartilhar minha tela. Foi 52, 20 e 150. Eu vou conferir aqui agora na lista de presença. Os ganhadores não precisam necessariamente estar presentes, vão receber um e-mail, depois fiquem atentos aí nos próximos dias. Então, número 52. Carla Oliveira do Nascimento. Número 20. Anderson Souza Correia. E 150, João Pedro Gonçalves Dias. E é isso, gente. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite.